Vamos conversar aqui sobre a possibilidade de recuperação judicial da Azul Linhas Aéreas, que na quinta-feira a gente levou um baque, um susto. Olha só aqui a ação, né, da Azul 4 na Bolsa de Valores, despencou aí mais de 20%, se eu não me engano chegou a 25%, nessa faixa aí, por cento de queda repentina, após rumores da possibilidade da Azul entrar com pedido de recuperação judicial lá no capítulo 11 dos Estados Unidos. Vamos falar um pouquinho sobre isso, vamos falar sobre as preocupações que eu tenho, tanto como milheiro viajante, quanto também profissional da área de turismo, né, dono de agência de viagem, que ensina pessoas a criarem sua agência de viagem, seu negócio de turismo. Beleza, pessoal? Então, vídeo completão, sem edição, do jeito que vocês gostam. Lembrando que é melhor assistir o vídeo como um todo, mas aqui embaixo nos cards você pode pular para o momento do vídeo que mais fizer sentido para você. Beleza, galera? Então, contei a história para vocês. Estava plena quinta-feira, tranquilo, quando olhei o meu celular, né, o aplicativo do Trademap, e tinha um alerta lá da queda repentina das ações da Azul Linhas Aéreas negociada na Bolsa de Valores. Foi quando eu fui dar uma olhadinha, né, e tinha a questão aqui, ó, em meio a rumores. Então é importante lembrar, pessoal, que é rumores. Significa que vai acontecer? Não, mas são rumores. E quando é divulgado dessa forma, tem algum fundo de verdade. Mas a gente não pode afirmar nada. Então, por enquanto, rumores. Mas é óbvio, a gente olhou o rumor. Será que vale a pena a gente dar uma olhada nos números que está sendo divulgado também? Porque às vezes esses números já sinalizam algo. E foi aí que a gente começou a identificar que realmente tem algumas questões que a gente precisa se atentar para as Azul Linhas Aéreas e acompanhar o mercado. Não é simplesmente tomar uma decisão aqui, ah, meu Deus, vai dar merda. Não, não é assim. Tem que ser tudo pensado com calma. E principalmente olhar, né, a questão dos números na parte de alavancagem financeira, para poder chegar a uma conclusão se realmente tem muito risco, se a situação é assustadora, né? E o que a gente pode tirar como aprendizado disso tudo. Então tá aqui, por volta do meio-dia da quinta-feira, caiu 22%, né? E sendo que já no ano, a companhia aérea Azul amarga uma desvalorização de 64% na Bolsa de Valores. O que eu já adianto para vocês, pessoal, investir na Bolsa de Valores é uma coisa. Investir em milhas aéreas com o intuito de viajar ou vender essas milhas para ferir um lucro é outra coisa completamente diferente. Então eu, Lucas, gosto sim de investir nas milhas aéreas. Agora, investir na bolsa de valores, nas companhias aéreas, eu não curto muito. São coisas distintas. É a mesma coisa assim, eu gosto do mercado de varejo? Gosto, mas não para investir na bolsa de valores. Eu gosto para fazer o quê? Comprar um produto a baixo custo e revender com lucro. É a mesma coisa que eu faço com milhas, entende? Então são coisas diferentes. Quem não entende muito de bolsa de valores, como é que funciona e tal, não vai entender esse contexto que eu quis trazer aqui, tá? Mas eu já quis contextualizar para pessoas que entendem um pouquinho mais de investimento e que têm os seus investimentos, uma parte pelo menos do seu patrimônio, na bolsa de valores. E o que justifica principalmente a queda? Não só da Azul Linhas Aéreas. Aqui eu até me estendo para todas as companhias aéreas brasileiras e a maior parte das companhias aéreas no mundo, mas isso é mais forte aqui no Brasil. Por quê? Enfraquecimento do real. A gente viu aí, se pegar um gráfico histórico, né, da desvalorização do real perante o dólar, é assustador. E isso fica mais potencializado ainda com companhias aéreas, porque mais ali de 60% dos custos de uma companhia aérea são em dólar. Então, o grande problema das companhias aéreas, na minha humilde opinião, é o seguinte, é que ele tem uma receita, então ele ganha dinheiro em reais, mas quase todos os custos são em dólar. Então, olha que merda esse negócio. Você recebe em reais, mas você tem os teus custos fixos em dólar. O ideal seria se fosse o contrário. Você tem os seus custos em real e a receita financeira em dólar, aí é maravilhoso. Então esse é um grande problema, porque a gente fica muito vulnerável às oscilações cambiais, né? As companhias aéreas ficam muito vulneráveis. E a questão também é que a maior parte da dívida, além dos custos, a gente fala aqui da dívida também das companhias aéreas, é lastreada em dólar. E quando a gente considera que muitas companhias aéreas se alavancam para poder apresentar bons resultados e até mesmo para poder sobreviver, isso potencializa, entende? Porque também as dívidas, muitas delas são em dólar. Vocês podem ver aqui, ó, no segundo trimestre, né, dados divulgados aí pela Azul.
Com o segundo trimestre de 2024, a dívida da Azul está beirando ali 24,6 bilhões de reais, um aumento de 39% da sua base anual. E quando a gente pega o indicador financeiro aqui, eu não sei se você... Provavelmente quem não entende de investimento na Bolsa de Valores não vai entender. Mas o indicador dívida líquida EBITDA já chegou da Azul a 4,5 vezes. A gente considera aqui dívida líquida EBITDA acima de 3 já começa a ativar um sinal de alerta, sinalizando que a empresa ela está muito alavancada, ela está muito endividada. Então, com base na receita que ela gera, a dívida é muito alta. Levaria muito tempo permanecendo com essa receita fixa para ela conseguir quitar a sua dívida. Isso aí sinaliza uma preocupação. Nesse indicador, por exemplo, a gente evita investir em empresas, né, em ações negociadas na Bolsa de Valores que tem o indicador dívida líquida EBITDA acima de 3. E vocês podem ver que a Azul está aqui numa situação mais preocupante. E tem a questão também que eu, inclusive, fiz o vídeo falando sobre a Gol Linhas Aéreas, que entrou com um pedido de recuperação judicial lá no capítulo 11 nos Estados Unidos, que inclusive esse vídeo ficou bem legal, eu entrei em detalhes, que eu vou colocar aqui em cima nos cards para vocês assistirem depois. E lá, inclusive, eu mencionei sobre umas dívidas da Azul Linhas Aéreas que eles conseguiram jogar para depois de 2028, conseguiram alongar essa dívida. Óbvio que isso aí tem um custo, mas conseguiram empurrar a dívida para frente. E por isso que a Azul ficou numa situação mais confortável que a Gol, a ponto de não ter necessidade de entrar com pedido de recuperação judicial, assim como a Gol, porque ela negociou essas dívidas e empurrou lá para frente, após 2028. É óbvio que isso tem um custo. Você não simplesmente, vamos jogar para frente? Joga a qualquer valor. Não, tem um custo para poder fazer isso, tá bom? Mas a Azul conseguiu fazer isso. E quando a gente olha, fica bem claro aqui nesse gráfico de amortização de empréstimos e financiamentos da Azul Linhas Aéreas, vocês podem ver que grande parte das dívidas que preocupa mais, assim, de fato, o investidor de Azul Linhas Aéreas e também o viajante que possui as suas milhas no programa, a preocupação maior mesmo é de 2028 para frente. Por enquanto, a gente vê ali que tem uma preocupação em 2025, 26, 27 nem tanto, mas 25 e 26 tem preocupação, mas não é algo tipo, meu Deus, assustador. Já 2028 em diante, aí começa, o calo a apertar. E ali realmente a gente vai ter que acompanhar aqui o mercado, vai ter que dar uma olhadinha como é que a situação vai evoluir, porque esse número aqui, 2028 para frente, preocupa no quesito alavancagem e dívida financeira. Já até lá, preocupa também, mas não é algo absurdo. E existe sim um potencial de diluição dos minoritários para conseguir negociar essas dívidas e jogar para frente. Por isso que, mais uma vez, quem sofre, aqui diluição dos minoritários, quem sofre são os investidores menores na Bolsa de Valores, nas companhias aéreas. A pessoa que tem as suas milhas e usa para viajar, ela faz parte de um sistema como um todo, mas ela não é prejudicada de forma direta. Ela só é prejudicada a partir do momento que a companhia aérea venha falir, por exemplo. Mas, de forma direta, ela não é tão prejudicada se ela faz movimentações periódicas, comprando ou fabricando as milhas ao menor preço de custo para utilizar numa viagem. Ou para vender, por exemplo, para uma agência de viagens. Então é uma movimentação mais rápida, dentro de um patamar mais tranquilo. Aqui não depende de você. A partir do momento que pode acontecer alguma coisa com as ações, você pode, porventura, ser diluído. Esse assunto é um pouco técnico, mas aqui está mais uma justificativa do porquê. Em milhas eu gosto pra caramba, mas investir nas ações das companhias aéreas não me interessa. Até porque eu tenho uma visão nos investimentos de longo prazo. Eu gosto de permanecer sócio dessa empresa na Bolsa de Valores. Óbvio, boas empresas na Bolsa de Valores no longo prazo. E não só para fazer movimentações rápidas na carteira de investimentos. Por isso eu reforço a questão de não gostar de investir na Bolsa de Valores em companhias aéreas. A Azul está evitando reestruturação de dívida com os credores, então eles não têm essa real intenção, apesar de, se acontecer, se houver necessidade, iriam entrar com pedido de recuperação judicial lá no capítulo 11 nos Estados Unidos. E é importante a gente lembrar que a Gol está com o pedido de recuperação judicial, ela está em recuperação judicial desde janeiro de 2024, quando ela entrou oficialmente com o pedido, e a Latam entrou em 2020, só que saiu, se eu não me engano, em 2022, ou 2022 ou final de 2021, se eu não me engano foi 2022. Ela não está mais
né? E inclusive ela vem apresentando crescimentos bem legais. Se vocês quiserem, até posso trazer um vídeo falando mais sobre isso, mas ela está contratando, ela vem apresentando bons resultados, então pode ser um caso legal para eu trazer aqui, né? Porque geralmente a gente só traz notícias ruins. Então é legal trazer um caso de uma companhia aérea que entrou com pedido de recuperação judicial em 2020, Latam, que inclusive também temos milhas dela, saiu em 2022, se eu não me engano, e agora vem apresentando resultados positivos. Olha que legal, né? Então não é no todo assim notícias ruins. E não significa que uma companhia aérea ou uma empresa, ao pedir recuperação judicial, não significa que necessariamente ela vai falir, né? Ela entra com pedido de recuperação judicial justamente para poder tentar equilibrar as contas, voltar a apresentar uma lucratividade para que ela possa retornar ao mercado de uma maneira mais saudável. E outras companhias aéreas também entraram com pedido de recuperação judicial, além das nacionais que eu mencionei aqui, né? Gol, que inclusive está, e a Latam, que entrou e saiu. Mas temos também a Aeroméxico e a Avianca, que também entrou com pedido de recuperação judicial lá nos Estados Unidos. Um questionamento que muita gente fala e estava trazendo é a questão da possibilidade da Azul e da Gol se fundirem. Elas começaram com acordo de code share, que inclusive fiz um vídeo falando sobre isso, vou colocar aqui em cima nos cards, mas acredita-se que com esses resultados dessa forma, provavelmente não vai acontecer agora essa questão da fusão. Eu não acredito também, principalmente por causa disso aqui, ó, como foi divulgado pelo broadcast, que iria resultar, caso essa fusão acontecesse de fato, ia ser a maior concentração na história recente da aviação brasileira, né? Porque a gente tem praticamente quase nenhuma companhia aérea aqui no Brasil. Aí pensa, já tem pouco. Pensa que o que vai acontecer se fundirem. Para as companhias aéreas, isso talvez seja positivo. Mas para nós, consumidores, com certeza, isso não é no todo positivo, beleza? É óbvio que, como tudo na vida, existem coisas boas, existem coisas ruins. Em cada situação, em cada escolha que a gente toma. Mas, no geral, para o consumidor, isso não seria positivo. Para as companhias aéreas, talvez fosse positivo, porque elas iam conseguir negociar um nível, iam ter um nível geral menor, né, de dívidas, no caso, e também apresentariam uma melhor perspectiva de crescimento. Então, esse é o resumo, pessoal, e o que eu queria concluir agora. De fato, para quem tanto é agente de viagem, para quem é milheiro, que gosta de viajar, cara, nada muda. Vocês repararam ali que a situação mais crítica realmente é em 2028 para frente, a questão da alavancagem, dívida financeira. No entanto, agora não tem assim alguma coisa que nos chame muito a atenção. É óbvio, se estiverem manipulando algum número, aí é outra história, mas isso aí a gente não tem como prever, infelizmente, entende? Mas olhando as coisas como estão agora, cara, nada muda. A situação pode ser muito similar, por exemplo, a quando a Latam entrou com recuperação judicial e saiu alguns anos depois, tá? Não investem em ações de companhia aérea, aí é só uma sugestão, porque são ações muito complexas, no geral são bem especulativas, para quem sabe lidar com isso, entende muito bem do mercado de turismo, pode aproveitar essas oscilações. Mas eu diria assim que é para a minoria da população, porque realmente envolve um risco muito grande e exige também um conhecimento técnico muito, muito aprofundado. O universo não é estático, então muita gente fica, meu Deus, que horror a situação. Pessoal, é assim mesmo, o universo ele não é estático e existem diversos ciclos econômicos que fazem parte, sempre fizeram parte e a gente precisa se adaptar, tá bom? Então é importante que a gente mantenha acompanhando os números, para eventualmente ao observar alguma situação mais tensa, a gente vai se precavendo aos poucos. Mas é importante entender que essas questões, elas são naturais no mercado, tá bom? O universo, ele não é estático, ele é dinâmico. Agentes de viagens, não se preocupe, vocês repararam que não tem necessidade para fazer isso agora, mas o que eu sugiro? Que é o momento de acelerar. Isso vale, inclusive, para gestores de milhas. Por quê, pessoal? Dinheiro hoje vale mais do que dinheiro amanhã. Então, eu acredito que esse é um momento muito importante para você que já tem o seu negócio de turismo, fazer ele alavancar ainda mais, ele ter resultados mais positivos, para você ter caixa financeiro para poder reinvestir na sua operação e também ter uma qualidade de vida melhor, você e os sócios, donos dessa agência de viagem. Então agora é um ótimo momento para você fazer dinheiro. Lembrando que dinheiro hoje
vale mais do que dinheiro amanhã. E é justamente o que a gente está fazendo aqui nos nossos negócios de turismo. Viajante, não se preocupe com as suas milhas, tudo segue normal. Inclusive, na minha opinião, quando acontecem esses momentos problemáticos numa companhia aérea, é justamente quando acontecem também momentos de oportunidade. O que eu quero dizer momentos de oportunidade? São momentos que vão surgir ofertas interessantes de milhas, emissão de passagem com milhas e no dinheiro, inclusive aconteceu muito, né, com a Latam, está acontecendo até hoje. Já aconteceu esporadicamente aqui com a Azul em alguns casos, com a Gol tem acontecido bastante. E, cara, é óbvio que vai acontecer isso porque é uma maneira da companhia aérea dar uma respirada, elevar, né, melhorar os resultados financeiros dela. Então, com certeza, oportunidades vão vir. Não somente no ponto de vista de emissão, a um custo interessante, quanto também a oportunidade para você fabricar as milhas ao menor preço de custo possível. Significa que é para você sair aproveitando promoções de forma enlouquecida? Claro que não. Uma promoção pode ser boa para fulano, mas pode ser horrível para ciclano. Cada pessoa tem uma estratégia, cada pessoa tem um nível técnico, um nível de conhecimento completamente diferente. Então, oportunidades vão vir, mas não significa que é para você aproveitar todas as oportunidades. Senão pode até deixar de ser uma. E esteja perto de pessoas boas, isso aqui é muito importante, porque você estando perto de pessoas boas, você consegue aproveitar as ondas da melhor maneira possível. Você recebe as informações antecipado, você consegue ter uma dica que você implementa no seu negócio e vai ter resultados mais poderosos. Você recebe uma dica de emissão de tabela fixa, por exemplo, que você não conhecia e consegue emitir uma passagem a um custo muito baixo. Você aprende a emitir, por exemplo, passagens pelo Azul pelo mundo, voando com parceiros usando milhas Azul, num preço bem baixinho, por exemplo, abaixo de 70 mil milhas Azul, trecho voando de United para os Estados Unidos. Isso é super possível, inclusive temos um vídeo aqui falando sobre isso aqui em cima nos cards. Então, você que quando está próximo de pessoas boas, você consegue aproveitar as oportunidades de uma maneira mais eficiente. Isso se estende a participar de cursos, mentorias, palestras, que com certeza uma dica lá que você absorve desse curso, dessa mentoria, dessas palestras, pode trazer um resultado muito superior ao que você investiu. Entende? Então eu sempre sugiro estar, obviamente existindo a possibilidade disso, você estar próximo de pessoas boas. Estude e aprimore seu nível de conhecimento todos os dias. Então, por exemplo, a gente tem um curso de tabela fixa. Você entende tabela fixa? Se não entende, cara, aproveita o quanto antes. Talvez daqui a 2, 3 anos nem vai existir mais tabela fixa. Mas hoje existe. Se você emitir uma passagem, você já tem, às vezes, um desconto de 1.000, 2.000, 3.000 reais na passagem. Às vezes até mais que isso. Entende? A importância de você se aprimorar o seu nível técnico todos os dias. E, inclusive, esse nosso treinamento de tabela fixa está custando menos de 100 reais. O link vai estar aqui embaixo na descrição e no comentário fixado. Cara, menos de 100 reais. É burrice você não aproveitar para entender esse conhecimento, que com uma emissão de passagem, com as técnicas que a gente passa ali, você já consegue um valor muito superior a esses menos de 100 reais que você investiria no curso. Entende? Como, às vezes, o investimento que você faz aqui ele pode te trazer um resultado muito superior ao que você investiu, e é isso que vocês têm que buscar. Isso vale para qualquer área na vida, e não somente nas emissões de passagem, milhas e afins. Isso vale para qualquer coisa na vida de vocês. E diversifique em tudo. Então, vale a pena eu somente estudar sobre milhas? Não, cara. De repente, tinha um momento da sua vida para você entender as estratégias? Ok. Mas depois, busque outras formas de ganhar dinheiro, outras formas de potencializar o seu retorno financeiro, né? Os seus benefícios para utilizar na sua vida pessoal. Sempre esteja diversificado e não coloque todos os seus ovos em apenas uma cesta, porque eventualmente se essa cesta cair, você quebra todos os seus ovos. Agora, se você possui ovos em cestas separadas, é muito mais difícil de que você saia prejudicado no fim. Isso vale para investimentos, isso vale para negócios, isso vale para estudos. Diversifique, se possível, em tudo na sua vida. É óbvio que também não é para diversificar em milhões de frentes, mas por que não ter 3 frentes diferentes? 3 fontes de renda diferentes, por exemplo? É interessante, tá bom? Que não tenham ligação direta, né? Se uma cai, você ainda tem as outras 2. Pô, isso é muito importante. Tá bom, pessoal? Então, espero que tenham gostado desse aulão aqui nosso, praticamente, né? Lembrando, o link do Tabela Fixa vai estar aqui na descrição e no comentário fixado. E também se inscreva no canal para receber novos vídeos, que inclusive aqui eu vou colocar o nosso outro canal, que lá é somente para quem quer ter ou quem possui um negócio de turismo. Ele é nichado para empresários da área. Tamo junto, fiquem com Deus
e vamos pra cima.